Hoje eu trouxe para nosso estudo o tema A Cura. Eu acho que vai interessar a uma boa parte de vocês, e quem não tem muito interesse, eu gostaria de dizer que existe um conceito na homeopatia que todos nós somos doentes. Alguns já estão com a doença bem clara, bem evidente, manifesta. Outros, ela ainda está incubada, mas ela tende a aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, isso é um argumento para eu mostrar para vocês que o tema interessa a todo mundo, tá? Bom, mas o que me atrai mais nesse tema ultimamente é o fato de eu perceber que muitas pessoas estão, muito obrigado, estão muito envolvidas com a saúde e preocupadas e tomando medidas preventivas. Entretanto, essa prevenção ela está colocada em algumas práticas, em algumas atividades, alguns tipos de comportamento. Mais especificamente são práticas, são atividades que a gente faz e considera que aquilo é terapêutico, que aquilo é saudável. E entretanto estamos todos indo para a doença, né? Que mais cedo ou mais tarde ela aparece. Então, assim, o que é que está faltando? O que esses mecanismos de prevenção, onde é que eles estão falhando? Em que? Os espiritualistas e os cristãos não fazem uma diferença significativa, aparentemente. Não é verdade? Então, é isso. O que é a doença? A doença, nós vimos agora já nessa primeira parte do estudo, a diferença entre você ter uma visão voltada para fora e outra mais para dentro, né? Mas ainda assim isso não é uma solução, né? Pode ser que amenize o problema, mas ainda assim pessoas que vivem muito centradas ou até isoladas num processo de busca interior também não estão absolutamente seguras quanto à preservação da saúde. Mas eu gostaria de ter muito a participação de vocês nesse assunto, porque as minhas reflexões estão mais voltadas para essa questão: como ajudar as pessoas que estão em tratamento, seja médico, mediúnico, homeopático, psicoterapêutico, etc. E elas continuam enfermiças. E em alguns casos, aparentemente, por exemplo, no meu caso profissional, de ver pessoas que têm um medicamento homeopático que chega a fazer um efeito muito interessante, e no entanto o processo não evolui. Vamos lá, Agnaldo. Porque o Cristo falava a todos os doentes que ele curou: ides e não peque mais. O pecado é o quê? É o egoísmo, é o orgulho, é o rancor que você guarda. Porque o que é um câncer? Câncer é um rancor que você está arraigado dentro de você. Ele se transforma em tumor de câncer. Porque ele está,
como se diz, um ódio arraigado dentro do teu corpo, por falta do perdão. Por isso ele dizia, ide e não peque mais. Está todos que ele curou, a mulher adulta, o aleijado lá na beira do lago, todo ele falava para ele. Por quê? Eu creio que é para limpar o coração, ide, não peque e limpar. E nós não fazemos isso, Aí você usa do remédio como é que chama lá, das pílulazinhas, para amenizar essa dor. Para amenizar essa dor. Porque no momento que você está ingerindo aquele medicamento, você está esquecendo da maldade. Sim. A primeira observação a fazer é que nós estudamos aqui já alguns casos de cura, não é? Fizemos uma série de reuniões estudando alguns casos de cura, e nós vimos que existem diferentes situações e que, na verdade, a doença é uma realização individual. Se você olhar bem, nós temos os extremos daqueles que tinham realmente algum pecado, né? Vai e não peques mais, foi o que ele disse para o sujeito que tinha 38 anos, que estava lá, esperando o movimento das águas. No entanto, nós temos, no outro extremo, o cego que não tinha pecado, e nem os pais haviam pecado. Certo? A tentativa de afunilar os problemas, digamos assim, os erros e digamos assim, condutas doentias é um outro engano, porque você pode ter certeza que vai encontrar muitos pacientes que tiveram câncer que o problema deles não é ódio, não é orgulho, não é egoísmo. Ou seja, o leque de possibilidades que nós temos de adoecer é vastíssimo. Nós podemos adoecer de muitas formas, de muitas maneiras diferentes. Por isso que, digamos, a gente já pode aqui cada um ir pensando na sua trajetória individual. Porque nós não adoecemos porque alguém é ruim, porque alguém é mau, porque o nosso pai, porque a nossa mãe, porque fez isso. É um processo que depende da forma como nós sentimos as coisas e como nós lidamos com elas. Então, dentro de uma diversidade muito grande, o que nós podemos acrescentar é o seguinte, que a doença, tanto faz ela ser uma doença mental, uma doença psiquiátrica, como uma doença orgânica, ela representa, sim, o que foi falado de forma bem sintética aqui no primeiro horário. Ela é uma expressão do meu íntimo. E ela pode também, eu acredito, Gilberto, ser por opção do espírito ao reencarnar, né? Algumas vezes ele pode até solicitar como uma forma, às vezes, talvez de acelerar o processo dele de evolução, ou até mesmo eu acredito, até mesmo por algum erro que tenha cometido, que tenha já conscientizado, então ele retorna pedindo para se acometer de determinadas doenças. Eu acredito, Denise, que os casos de inibição, digamos assim, né, de uma doença por uma escolha, seja raro, seja uma coisa bem excepcional. Na maioria das vezes, a doença, ela é, digamos assim,
a nossa sombra interior, né? Já que nós projetamos na sombra que está dentro de nós mesmos, né? E aí sim, a culpa, o sentimento de culpa tem um peso enorme, né? Porque ele nos leva a provocar certas contrações, mutilações que nós fazemos em nós mesmos. Aí sim, mutilação tanto de potencial, né, potencial artístico, por exemplo, potencial de atividade social, de competência social, e a mutilação orgânica também, né? Mas aí não é nada por escolha, é por automatismo que a gente faz, né, essas limitações. Roberto, Sim, eu vou te falar uma palavra que poucos vão entender aqui. Houve muita enfermidade que desapareceram. Por exemplo, nó na tripa, acabou. Ninguém sabe disso aqui. Eu falei só para chamar a atenção, porque na minha idade, isso não existe mais, essa enfermidade. Não existe. Como tuberculose está acabando. Meningite, muito pouco. Meningite, muito pouco. Então hoje o cara morre por depressão, morre por câncer e por parada cardíaca. Acabou. AVC. Não tem mais. O que era quando eu falei aqui? Nó na tripa e apêndice. Que matava muita gente antigamente, lá nos anos 50, 40, por aí. Mas pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe disso. Então era apêndice, era tuberculose, que aqui em Belo Horizonte era o berço para curar. Então, eu tinha essas, e hoje acabaram essas enfermidades. As enfermidades agora é enfermidade por falta de amor. Grande parte. Isso aí vai. Ô Lázaro, eu gostaria de estar vivendo esse mundo seu, viu? Por quê? O seu mundo está muito bom, tem tão pouca doença. Né? Tem. Deixa eu só ver quem morreu de AVC, bateu, morreu. O outro é câncer e o outro é depressão, o cara fica... Não, bem, infelizmente ainda temos muitas doenças que flagelam, né, a humanidade e que zombam da ciência. Tá? É uma enfermidade importante e que a população prefere ignorar, porque ela é muito assustadora, é a infecção hospitalar, que mata gente pra caramba. Tá? Então, assim, como é o principal recurso de tratamento para os casos mais graves, a gente fecha os olhos e a hora que precisa, eu vou para o hospital de qualquer jeito, porque é onde eu tenho alguma chance. Se não precisar de é melhor. Mas é um problema seríssimo, né? Mas é só para dizer que nós temos ainda uma série enorme de doenças que nos estão aí e que nós vamos desenvolver em nós e elas vão se manifestar. Eu queria só complementar, acho que foi Fala a mais alto um Denise. pouquinho para outros, querem escutar também. Não, então, meu filho, acho que a Denise comentou, né? Acho que das doenças kármicas, a pessoa às vezes ela renasce com algum tipo de patologia, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, aí, né? Juntando aí, fazendo a síntese com as leis da cura. Eu penso, Denise, que na verdade a doença ainda estava na mente, no espírito, entendeu? Então, quando ela nasce com aquela doença, talvez seja, se ela fizer um bom proveito, ela está limpando aquilo que está ainda no espírito dela, porque o Gilberto até coloca nos livros dele que a doença que está no nosso corpo representa muito a nossa forma de pensar, de sentir. Acho que vai depender muito do que ainda reside no espírito, se é culpa ou algo que ele tem que expurgar, né? Tem que colocar para fora. E às vezes a gente coloca através
uma ideia que eu pensei diante. Né? Acho que eu já li em algum livro, em algum lugar sobre isso. Mas... Porque quando você lê também, né, que fala que a doença, aí até que você fez a pergunta no início, por que as pessoas, né, às vezes têm atividades preventivas, mas muitas vezes elas não se curam. As atividades aliviam, mas se ela não mudar a forma dela pensar, a forma dela sentir, se ela continuar fazendo as mesmas coisas, mas não ter uma mudança na postura íntima, eu acho que a coisa vai e volta. Entendeu? Porque o padrão dela está sendo o mesmo. Então você vai, você se limpa, mas lá no fundo você está com o mesmo tipo de pensamento, de sentimento. Eu quero só apresentar um comentário, que é o seguinte, um minutinho, tá? Eu acho que, assim, se difundiu muito essa visão entre as pessoas reencarnacionistas, sabe, da doença kármica, dessa visão, e eu acho que em muitos casos isso é apenas mais um escape, sabe, porque o processo está acontecendo aqui. Raríssimos casos, na minha experiência, eu vi raríssimos casos em que você não tinha ligação entre a doença e a forma de ser da pessoa. Nessa encarnação. A exceção, eu até já comentei aqui uma vez, uma doença gravíssima num sujeito que começou na adolescência, que imobilizou praticamente todas as articulações dele, exceto essa aqui. Né? Começou na adolescência. Ele não tinha um distúrbio de comportamento, uma perversão, né, de vida que pudesse se associar com uma doença dessa proporção. Né? Mas, da mesma forma como nós gostamos de localizar a doença num determinado aspecto, né, no ódio, no egoísmo e no orgulho, nós também reduzimos as virtudes a algumas 2 ou 3. Né? Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo isso, que a moral do Evangelho se resume em humildade e caridade. Benza a Deus. A coisa é muito mais complexa do que isso. Tem muito mais virtudes no Evangelho, uma penca enorme. E nelas não tem, às vezes não tem nada a ver com caridade nem com humildade. Tem a ver com dignidade, com autoestima, com uma série de outras coisas. Entendeu? Pois não. E, dado o que a gente tem aprendido até aqui, e a experiência recente que eu tive com a doença, eu estou inclinado a pensar que a doença é algo extremamente saudável, necessário, e que não tem como nós desviarmos dela. Não existe essa possibilidade de eu ficar trabalhando prevenções e trabalhando tudo isso. A doença ela será necessária, ela virá e será coroada com a morte do corpo. E aí que eu questiono, para que serve essa doença, se não para, como a colega falou no primeiro momento, para a gente tirar uma experiência com ela, vivenciar a doença e aprender com ela. E esse aprendizado transformar, como você está falando, a minha maneira de ser, de ver e de proceder e comportar perante a situação. Mas não tem outra saída a não ser vivenciar a doença, porque isso é algo natural no nosso corpo que nós estamos usando nesse momento. Você roubou o fim da festa. Porque, na verdade, essa é uma das conclusões, né, de reflexão desse tema, sabe? E já que você trouxe, vamos, né, trabalhar o assunto. Isso lembra, de certa forma, que Jesus disse, mister que venham os escândalos. Mas ai daqueles que o provocaram. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Não é? Porque, realmente,
não é possível você viver neste mundo sem ter alguma alteração. Pode ser discreta, né? Então, por quê? Por que é mistério que vem os escândalos? Porque nós, pela nossa ignorância, nós vamos cometer erros. E esses erros, muitas vezes, eles são no óbvio, naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós estamos tentando não errar, e quando erramos, aquilo se torna um problema, digamos, muito maior do que o fato em si, por causa do nosso sentimento de reprovação, de vergonha, de culpa. Então, o saldo, né, o resultado desse nosso fracasso, ele vai aparecer quando, digamos, a gente tem um fio terra bom, ele vai descer para o corpo. Quando não temos, ele fica na mente mesmo, no nosso psíquico, no nosso psicoafetivo. E é por isso que aparecem as doenças psiquiátricas. Tá certo? Então, nós devemos ter, sim, essa preparação, assim, que, apesar de todo o esforço preventivo, a nossa chance de desenvolver alguma doença é grande. Então, eu tenho trabalhado uma outra expectativa, de que, apesar de todo o esforço para ter uma vida saudável, se existe um risco grande de eu ter uma doença, de eu desenvolver, de eu elaborar uma doença, eu tenho agora a expectativa de que ela seja curável. De que eu não desenvolva uma doença que seja definitiva, que ela me lese de uma forma definitiva. Tá certo? Stefania? Certo, eu gosto de pensar que, embora não tenha como sair fora das manifestações, das doenças, né, através da gente, através de mim, a intensidade que ela acontece depende também de como eu lido com o meu dia a dia. E aí, por exemplo, a dengue, nós todos estamos expostos aos mosquitos que são infectados. Todo mundo, de certa forma, já foi infectado um dia, né? Uns desenvolvem uma proporção, outros uma menor proporção, outros nem desenvolvem. E eu acho que essa atenção que você dá para a doença acaba dando crédito para ela também, entende? Então, eu também acho assim, que é aí que entra a nossa autorresponsabilidade, né? De mudar o que é possível mudar para que, se for manifestar, que ela manifeste da melhor forma possível. Você vai aprender de qualquer forma aqui, né? Tanto tentando se auto-mudar, auto-transformar, como se chega a encarar uma doença que for câncer ou outra coisa, que você aprenda com o que ela te traz, né? Aquela fatalidade, né? Sim. A primeira coisa é que eu me lembrei da música do Gilberto Gil, Retiros Espirituais, né? Ele fala aqui, resolver tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter. Né? Lembrou? Ou seja, você tem problemas. Se você resolver ignorar, é um problema você ignorar. Se você resolver ter o problema, é um problema. Tá certo? Então, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come.
Mas sim, eu acho que é muito interessante que a gente possa refletir a respeito de, numa epidemia como a dengue, nem todo mundo adoece, né, Thaís? Apenas as pessoas que têm algum grau de sintonia, de vulnerabilidade às características da doença. Vamos dar um outro exemplo, que eu me lembrei também agora. Na adolescência, um dos transtornos de saúde mais comuns é a acne, as espinhas, né? E vocês sabem que a acne incomoda mais quando ela é nas faces, quando ela é no rosto. Todos os casos que eu pude acompanhar, inclusive me lembrando do meu, da minha adolescência, é porque a gente tem uma característica que aparece com uma certa frequência, que é a inflamação. Por que eu tirava sangue da veia para aplicar no rosto? Nosso tempo era esse, né? Era desse ferramenta. É isso mesmo. Tirava aqui e aplicava aqui. E era muito. Mas o que eu quero destacar em relação a isso é o fato de que o adolescente que não é inflamado não tende a ter espinhas na face. Então, por aí nós estamos já... Inflamado no sentido do ser... De ser inflamado, Estourado. de ser raivoso, de ser estourado, impulsivo, Rebelde. rebelde, mas assim, que tem reações inflamadas. Qualquer coisa sai faísca, né? Isso. Inflamado, sai faísca. Não, mas eu tenho um Mas no caso que ela falou aqui da dengue, nós estamos passando por uma epidemia e nem todos morrem de dengue. Estamos passando. E tem muita gente infectada com essa enfermidade. Tem. Aqui dentro de Belo Horizonte, dentro do estado de Minas principalmente. Nós estamos passando por uma... Mas não todos... Então o que quer dizer? Alguém tem que pagar. Quer dizer que alguém tem vulnerabilidade e tem potencial para manifestar a doença. Ou seja, as nossas alterações, elas tendem a expressar características pessoais nossas. Se eu tenho potencial para essas características, elas vão aparecer, nem que seja numa epidemia, ou seja, um fator externo que entra, no caso da dengue, um vírus, ou qualquer outro vírus de outra doença, o raciocínio é o mesmo, né? Se eu tenho uma alteração no meu temperamento, na minha personalidade, esse agente vai fazer com que eu manifeste a doença. Tá certo? Ou seja, aí há uma conjunção de dois fatores. Um que tem capacidade para provocar num organismo que tem potencial para manifestar. Mas não necessariamente manifesta. Não. Porque essa pessoa, ela pode não ter digamos assim, necessidade, ela não tem não está com essas características em atividade, tá? Ou ela tem em tanta atividade que a doença que ela está desenvolvendo é mais complicada, é mais grave, então ela já está canalizando o seu organismo
para a elaboração de uma outra doença. Então ela pode ter contato com esse vírus e não manifestar. O que interessa para nós aqui, eu acho que principalmente, é essa relação entre o meu temperamento, as minhas atitudes e a doença que se manifesta. Sim. Tirando essas epidemias, Gilberto, quando a gente pega doenças pontuais e longevidade com saúde, né? E na hora que a gente pega, por exemplo, o exemplo de japoneses, por exemplo, né, que tem uma longevidade saudável, né? Eu não sei se eu consegui entender e se eu entendi direito, quando você fala que não importa o que eu venha fazer, a doença acontecerá de qualquer forma. Porque quando eu falo de uma prevenção no sentido de uma boa alimentação, de exercício físico e também cuidar da minha mente, do meu espírito e do meu corpo, eu não consigo entender que isso não vai me trazer benefícios em termos de saúde. Né? A exemplo dos próprios japoneses, por exemplo. Sim. Né? Eu entendi certo, assim, que é isso que você disse? Que não... Tem que ressalvar, eu acho que foi muito bom você fazer essa colocação, porque não gostaria que a gente levasse em termos absolutos essa fala de que todos vamos adoecer, porque algumas pessoas elas manifestam alterações tão discretas ao longo da vida que você pode dizer que elas são razoavelmente saudáveis e longevas, né? Vivem muitos anos, mas o que me chama mais atenção é que nós temos, digamos, uma chance de aproveitar melhor o conhecimento que nós temos tido a oportunidade de adquirir, de ter contato, de assimilar, para intervir em nós mesmos com um pouco mais de sabedoria, porque a doença ela não é afastada apenas porque eu faço meditação, porque eu faço atividade física, porque eu faço atividades caritativas. A doença é um processo da minha vida pessoal. Podemos dizer assim, como eu vivo. Sim, certo? E como eu vivo é isso tudo, são os meus hábitos. Sim. Mas eu acho que eu... Não só os hábitos, não só os hábitos. Temos os meus sentimentos, Sim. a minha realização pessoal e a minha participação social. Então, esses três pilares. Da forma como eu vou aprendendo, digamos assim, a minha experiência na família, como eu vou resolvendo ali os conflitos e assimilando aquela experiência, eu vou levando aquilo para a minha vida afora. E isso, digamos, vai refletir muito se eu vou estar sadio. O que é estar sadio? É estar feliz, animado, alegre, bem disposto, lidando com as circunstâncias de uma forma proveitosa. Então, assim, de certa forma, não adianta eu ficar achando que é bom para mim ficar só com as pessoas boas, vivendo só nas coisas glamurosas, nos momentos fraternos,
Porque eu preciso... Nas bolhas. Porque eu preciso ralar. A minha vida está cheia de desafios para eu enfrentar. Eu tenho que ralar, tenho que ver se eu resolvo melhor essas coisas, essas pendências. E que às vezes as pessoas já foram embora da minha vida, mas o problema está aqui, a minha insatisfação, a minha frustração, a minha angústia está aqui, ó, e crescendo devagarzinho e sempre. É isso que é a minha doença. É porque eu considero isso também um hábito. Como? Porque eu também considero isso um hábito. Né? Sim. Um hábito de você trabalhar os seus relacionamentos também, de uma forma saudável, no perdão, na resolutividade das suas emoções, entende? Assim, ou seja, se eu trabalho isso, se eu tenho uma boa alimentação, uma boa uma atividade, se somado isso tudo, pode ser que eu tardie algumas doenças, ou não? Essa é a minha pergunta. Eu acho que de qualquer forma nós temos que continuar fazendo aquilo que nós achamos que é proveitoso, que é válido, que é saudável, que é terapêutico, entendeu? Mas atentos, porque não tem sido suficiente para evitar as doenças e nós precisamos, então, olhar também com mais atenção para essas questões, especialmente as afetivas. Isso que eu disse. Eu acho que a Patrícia está colocando, Patrícia Mercedes. Eu acho que você está colocando um cenário tão ideal que eu acho que ele não é muito palpável na realidade. Você colocou um cenário muito ideal. Assim. Se você estiver ok com as suas emoções, se estiver ok com as pessoas que você convive, se estiver saudável, com uma alimentação equilibrada, se estiver fazendo uma atividade física, é muito... Eu acho que a partir... Perfeitinho. É muito pouco humano do nosso nível. Sim, mas eu não estou dizendo que é possível fazer isso enquanto humano. Estou dizendo que a minha dúvida foi, esse é um caminho? A pergunta é essa, não é se você que a gente faz ou o que eu faço, né? Eu estou muito longe disso. Mas eu digo assim, é um caminho para que a gente possa, para que eu possa, é isso que eu livrar das doenças. É isso que eu queria entender, qual era a concepção do direito. Porque eu posso, eu só entrando eu fico pensando o seguinte, assim, pegando um pouco do que a Patrícia, que de repente você conseguir fazer uma meditação, cuidar da alimentação, mas com esse foco que você está falando, eu acho que as coisas são sinérgicas, entendeu? Então, tipo assim, não adianta só você fazer meditação, cuidar tá ótimo, melhor do que não fazer isso, né? Mas se você não refletir sobre os seus relacionamentos, não refletir, então vai ficar uma coisa periférica, né? Então eu acho que as duas coisas ajudam. Eu acho que até a alimentação, a atividade física, a meditação até complementa. Eu acho que pelo menos vou falar da minha experiência, eu acho que me ajuda a refletir mais. Me dá mais energia, me dá mais força para eu mergulhar dentro de mim mesmo. Nesse sentido que a colega está falando, tem uma clínica no Paraná que ela traz uma proposta de não acabar com a doença, mas você vivenciar a doença para você experimentar uma transformação. Então, você tem uma doença, alergia a gafanhoto. A proposta deles é que você conviva com gafanhotos até você transformar e ver aquilo com naturalidade. Então, se você tem alergia a gafanhoto, você precisa ter contato com gafanhoto. Então, assim, para você fazer um tratamento nesse sentido. Tem um colega meu que recentemente ele foi lá e está fazendo um tratamento nesse sentido. Eu falei assim, você é louco, nós não queremos correr lá, a proposta deles é exatamente o contrário. Ele falou, não, a proposta deles é essa, é você emergir dentro da doença para você se transformar. Talvez seja nesse sentido que você está falando. Como a doença, eu vou me transformar e adaptar. Tem duas pessoas nasceram, o Igor e a Stefania.
Eu penso um pouquinho sobre a questão dessas doenças mais complexas, tipo um câncer, essas que mexem muito com a pessoa, com a família. Eu vejo elas muito assim como casulos invisíveis que transformam a pessoa, mas vejo também transformar ao redor dela. Convivi com 2 pessoas, eram pessoas muito difíceis, diria assim, arrogantes. E depois não, durante o próprio tratamento, depois de muito sofrimento, de pessoas saírem da vida dela, outras entrarem, bem, vi a transformação gigantesca dessas pessoas, delas gostarem agora de pessoas ao lado delas, de gostar de conversar, tratar bem as pessoas, e o comportamento era bem diferente antes disso. Entrando na outra fala, foi dita que é necessário que escândalos aconteçam. Eu vejo, assim, a gente tem N oportunidades de aprender com o que acontece ao nosso redor. Penso até que às vezes é nos dado várias oportunidades de aprender que é o amor. E quando isso não é possível, eu acho que talvez seja até necessário esse casulo, que seria talvez uma doença, para nos transformar. Bom, vou fazer um comentário rápido e depois eu passo para a Estefânia e para a Thaís. E aí eu preciso comentar uma passagem do Evangelho também, tá? A reação à doença, uma vez que ela está manifesta, né, varia muito. Em geral, não é um bom aproveitamento. É um número pequeno de pessoas que elabora, que processa e que cresce. Tem uma percentagem grande que se revolta e que se desespera. Tá? Tem essas opções. Estefânia. Perguntando a questão da Patrícia de novo. Bem. Eu também acredito que você busca, faz as suas melhorias e de repente a intensidade da manifestação é diferente. Mas pode acontecer, ou não, né? Mas uma coisa que me veio aqui, que embora eu seja extremamente saudável, esteja procurando me conhecer, mudar minhas atitudes, fazer ginástica, fazer isso tudo, uma coisa que é muito desafiante para mim, por exemplo, são as crenças limitantes que me fazem atuar de forma até inconsciente dentro de determinadas situações. E isso acaba me associando com algumas características de algumas doenças. E também a forma de pensamento, né? Assim, quão desafiador é controlar os nossos pensamentos e que eles se materializam. Né? Então, assim, embora eu busque muito, eu vejo isso como real, assim. E vejo longe essa questão de ninguém manifestar qualquer tipo de doença, entendeu? Eu gostaria de acrescentar, então, pegando isso aí com a Patrícia, né, é que acho que a principal cautela que nós devemos ter é resolver os grandes conflitos. Certo? Com isso, nós já estaremos evitando os processos mais complicados que vão se manifestar em nosso organismo ou em nossa mente. Certo? Os hábitos, eles podem ser muito bons se eles forem bons. E podem ser prejudiciais se eles forem, por exemplo, eu quero levar uma vida muito em paz, eu quero uma vida muito tranquila, então eu não me envolvo em conflitos, em problemas, e vou levando uma vida assim, na bolha. Né? À margem da vida. Não. A vida de todos nós tem os seus espinhos. Não é?
A diferença é como nós vamos colocando os algodões, né, aqui e arrancando um ali, porque não, esse espinho aqui não dá, eu vou ter que tirar ele daqui, tá certo? E vamos encontrando uma forma de viver essa vida que nós temos, não é a vida que nós idealizamos, né? É a vida real e como nós vamos caminhando no sentido de resolver as pendências, sabe? Porque um problema no nível afetivo que fica nos atormentando indefinidamente é uma preocupação, porque ele tende a se localizar de alguma forma no corpo. Passou? Alguém mais levantou? A forma com que eu lido com esses conflitos, eu faço essa leitura de que tem a ver com o meu desenvolvimento espiritual também. Com certeza. Né? Com certeza. E a forma como eu lido vai depender da minha evolução e isso afeta de alguma forma, mais ou menos, a minha saúde. É por isso que eu vou tomar a liberdade de dizer, discordar de certa forma, né, que não é interessante para nós ficar escutando só a espiritualidade de palma e aprovar, sabe? Porque nós não estamos nesse grau de acerto. Tá? Nós temos os nossos equívocos, os nossos enganos, e eles precisam ser encarados. Entendeu? Se eu olho para o Evangelho, eu vejo um sujeito em debate, em luta, continuamente com as dificuldades, com as limitações, né? Ele não está distribuindo flores e sorrisos assim para todo mundo. Não, ele está sendo claro, categórico, às vezes contundente, tanto com os discípulos quanto com as pessoas fora do círculo mais íntimo. Tá certo? Então, se nós pudermos olhar agora rapidamente essa passagem, porque eu gostaria de comentar com vocês capítulo. Está dando para ler aí? Sim. Podemos aumentar um pouquinho só essa imagem. Quem é o maior no reino? Isso. Aumentou um pouquinho, né? Mas ficou ruim, né, para ler? Lá cortou aqui não. Lá cortou. Obrigado. Dá para ler. Dá para ler. Gostaria de ler um pouquinho só? Só uma oração. Eu transmiti isso, que a espiritualidade fica, não entendi. Porque a espiritualidade está sempre nos apoiando, nos... Não, eu acho que o que ela quis dizer foi que a espiritualidade não reclama da própria vida, não fala, tá difícil aqui no mundo espiritual. Não sinto assim. Eles não reclamam, Penso assim é também. nesse sentido. Eles sempre estão Não tem queixa, né? Eles não se queixam da própria... Eles puxam muito a minha orelha. Sempre. Eu acho que a minha colocação assim, é que nós temos um referencial que é o Evangelho, sabe? Nós estamos aqui em comum, né? Porque nós acreditamos que o Evangelho seja um manancial de lições e de uma conduta exemplar de um cidadão, né? E muita sabedoria. E ele também tem as suas queixas, né? Até quando sofrerei ainda? Até quando sofrerei Até quando? tribulações? Ó, homens de pouca fé, sabe? Não é uma queixa assim, desse jeito eu não vou te ajudar não, tá? Desse jeito você vai ficar... Né? Não, o Judas dava trabalho? Dava. Ele deu uns toques no Judas, sabe? Né? Entendeu? Não é... Quando ele diz até quando eu sofrerei ainda, está garantido que vai sofrer.